Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, a Jovem Advocacia Podcast. Me chamo Gabriel Pereira, sou jovem advogado e hoje estou com essas duas advogadas, a doutora Patrícia Nascimento, ela que é advogada criminalista, professora universitária, palestrante e vice-presidente da Abraquim Piauí. E também estou com a doutora Kellis Fortes, ela que é advogada, mestranda pela UFP, professora e especialista em direito médico. E o nosso tema do nosso podcast é Novos Campos de Atuação Jurídica. Sejam bem-vindas, doutoras, ao nosso podcast. E para iniciar essa nossa conversa, vamos lançar a primeira pergunta. Hoje, como é que vocês veem o atual cenário da advocacia? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos a hora que o nosso telespectador vai ouvir, mas, Gabriel, inicialmente gostaria de agradecer o convite, né? Participar, acho que muito importante, né, doutora Kellis, conversarmos sobre a jovem advocacia. E com relação à advocacia do momento que nós estamos vivendo, eu vejo com uma perspectiva de muita melhora, né? No que pese nós termos aí um mercado que diz ser saturado, eu acredito, Gabriel e doutora Kellis, que essa saturação está para os maus advogados que não buscam qualificar-se, né? Porque a advocacia raiz, aquele que realmente se qualifica, aquele que busca e se compromete com a profissão, esse profissional, ele não fica sem atuar no mercado, porque o mercado ele é amplo. E agora, mais do que nunca, porque nós temos vários outros campos de atuação no direito, né, doutora Kellis, que a gente precisa realmente estar pronto para atuação profissional. E aí a doutora Kellis pode complementar. E aí, já seguido nessa tendência, né, de falar das inovações, eu faço aqui um recorte, uma ressalva para o direito médico, né, que é uma tendência. O direito nos dá essa possibilidade de ele se amoldar, né? Ele se transformar de acordo com a própria evolução da sociedade. Então, a sociedade vai se evoluindo e aí o direito precisa acompanhar essa evolução. E dentro das inovações a gente pode citar o próprio direito médico, a gente pode citar o direito, né, das tecnologias, das mídias digitais, né? A gente também tem a proteção de dados, que é uma tendência e que é um campo também bem aberto e bem discutido, levando em conta a abrangência da tecnologia da internet. Certo, doutoras. E continuando esse nosso papo sobre esses campos, né, da atuação jurídica, né, para vocês, o jovem advogado, quando sai da faculdade, ele deve atuar em uma área específica, tem que se especializar, ou tem que ser aquele advogado que pega várias áreas? Eu quero ouvir essa opinião de vocês. Olha, eu acredito que o primeiro passo, né, é o jovem advogado procurar saber com que ele se identifica, né? Porque trabalhar com o que a gente gosta é sinônimo de trabalhar com qualidade. Então, a partir do momento que ele procura atuar em uma área que ele tem afinidade, ele vai com certeza trilhar um caminho de sucesso. E eu entendo, Gabriel, que na maioria dos casos os jovens advogados eles nem passaram pelo estágio de qualificação. Então ele não sabe ainda onde se colocar, que mercado se colocar. Então o conselho que eu daria ao jovem advogado é que ele experimente áreas, né, para que ele possa então definir um campo de atuação. Se ele já não tiver isso pré-definido na faculdade, o ideal seria, né, que o jovem advogado ele tivesse a oportunidade de estágio desde o começo em várias áreas para que ele pudesse ter afinidade, né, com uma área específica e já começar nesse nicho. Agora, se ele não tem essa oportunidade, o que eu realmente aconselho é que ele experimente as áreas, veja se ele consegue se identificar e aí sim ele escolher um caminho a trilhar. E importante, né, mais importante de tudo, qualificação. Não adianta dizer, eu vou ser advogado criminalista. Todo mundo quer ser no começo criminalista. Se não fizer uma especialização, se não for se qualificar, então vai ser um advogado que rapidamente sairá do mercado de trabalho. A gente leva em consideração o fato de que qualquer profissional, qualquer área de atuação, o advogado, pelo tempo, né,
pela própria importância de um caso, que um caso chega no teu escritório, não é só papéis, não é só um caso. Muitas vezes é a vida da pessoa, é a liberdade da pessoa. Então, assim, o jovem advogado, ele precisa estar preparado. Se vai ser criminal, se vai ser previdenciário, se vai ser cível, o primeiro passo dele é escolher: eu vou ser previdenciarista, mas eu vou me especializar. Então, a generalidade, né, eu acho que é o que não favorece, porque você já chega sem meio, sem experiência. Se você quiser pegar muita coisa, você acaba que não dando conta. E aí, muitas vezes, se não dá conta, é o que frustra o advogado, que faz ele querer desistir, ou muitas vezes culpar a própria faculdade de dizer que ele não aprendeu. Você precisa se especializar em uma área e aquilo vai te dar segurança. Você precisa vender aquilo que você acredita. E nesse contexto ainda, só acrescentando, né, um conselho que eu gosto de dar, inclusive, é que o jovem advogado, ele tem que ter humildade, né? Não só o jovem advogado, todos nós temos que ter humildade, porque às vezes eu digo assim, eu vou para uma determinada área, mas eu não tenho a humildade de chegar para um colega que já está há mais tempo atuando e pedir ali, né, uma orientação. Ele vai lá e enfrenta aquele processo sozinho, né, de peito aberto, com aquela coragem, e acaba colocando em risco, né, o que a doutora Kellis falou, a vida daquele que confiou o serviço, e aí acaba que frustra e acaba que o nome dele também fica ruim no mercado. Porque a gente precisa... quantas vezes eu não sei de uma coisa, eu ligo para um colega, porque o direito ele se movimenta, ele se molda, então a gente precisa estar sempre em comunicação com os colegas também. Doutoras, vocês falaram sobre a questão da evolução do direito. Vocês acreditam que existe uma advocacia antes da pandemia e uma advocacia pós-pandemia? Sim. Com certeza. Eu acredito que antes da pandemia nós éramos mais focados, né, no papel, na conversa, na reunião, em agendar o horário. E pós-pandemia aprendemos, né, meio que forçado, mas aprendemos que existem outros meios de a gente trabalhar no virtual, da gente aproximar o cliente da gente mesmo sendo através da tela. E essa aproximação não é de bairro, de rua, ela ultrapassa, né, estados. A gente está aqui no Piauí, mas a gente consegue peticionar em São Paulo, no Paraná. Então, eu acredito que a tecnologia pós-pandemia, ela deu uma acelerada nesse processo, e aí meio que forçou todos nós a nos adaptarmos a essa tecnologia e dizer, ela está aqui e é possível sim utilizar as tecnologias para a advocacia, sim. E mais do que isso, né, complementando, aumentou e muito, né, o nosso alcance de clientes, porque hoje o marketing digital, inclusive que foi pauta aí já em outro podcast aqui, mas o marketing digital ele veio e possibilitou que nós ampliássemos o nosso campo de atuação, né? Porque através aí da internet, hoje é uma forma de você agarinhar novos clientes, com certeza. Doutoras, em questão, só a advocacia tem que evoluir? Ou o judiciário também tem que evoluir junto com a advocacia? Eu quero ver a opinião de vocês de como está o nosso judiciário hoje, se evoluiu também. Deixo essa pauta aí para vocês conversarem. Eu acredito que, diante dos nossos processos que a gente lida, né, a gente consegue perceber que o judiciário ele precisa acompanhar, né, esses novos meios de comunicação. Por quê? Porque um dia desses, né, vou ter um dia desses, mas muito que informal, que a gente conseguiu, por exemplo, fazer as intimações, né, via WhatsApp, mas existem outros meios, existem meios mais ágeis, né, de um processo andar, e muitas vezes o próprio sistema, né, do judiciário, assim como eu digo sistema, e aqui eu englobo o judiciário, os sistemas, eu digo servidor, que eles ainda não estão conseguindo acompanhar essas novas tecnologias. E isso reflete justamente na lentidão do judiciário. A gente tem carência, sim, de servidor, de juiz, mas a gente também tem carência de profissionais habilitados para lidar com essas tecnologias. A gente tem exemplo do próprio PJE, que ele cai, que ele é falho, e que tem muita gente que não consegue lidar com esses sistemas.
Eu acredito que o judiciário, ele precisa realmente passar por uma revolução, né? E eu acredito que eles estão buscando isso, né? A inteligência artificial hoje tem ajudado. Inclusive, uma das coisas que me deixa feliz até em alguns processos é certidão de óbito, né? Quando morre uma das partes, ou até mesmo testemunha, que já aconteceu, de eu abrir um processo e ter lá uma certidão de óbito de uma determinada pessoa que eu nem lembrava, mas era testemunha de um processo de homicídio lá, e a testemunha faleceu e o próprio sistema já juntou ali, né? Então, acredito que a passos lentos, mas eles estão tentando implementar essas novas tecnologias, e eu acredito que principalmente aí para quem vivencia o previdenciário, isso tem sido, eu acho que tem sido uma evolução, né? Você ter lá um robozinho que analisa os teus processos e que em questão de horas ele pode te dar um resultado favorável ou não. Então, eu acredito que eles estão se esforçando no que pese faltar realmente ainda essa aceleração, como a doutora Kellis falou, mas eu acredito que a tendência é realmente a gente ir de modo corrido nessa busca da ajuda da inteligência artificial, e isso é até um risco também, né? Doutora Patrícia, você que é militante do direito criminal, né? Você percebeu que está subnichando o direito criminal? Por exemplo, um advogado só trabalha com a questão de tráfico de droga, outro advogado só com HC. Eu queria que você falasse um pouco sobre subnichar o nicho, por exemplo. Pois é, aí tem controvérsias, porque eu, por exemplo, né, eu vou dar uma opinião que talvez desagrade muita gente, mas eu não sou favorável a esse subnicho. Por quê? Eu costumo dizer que a nossa mente, ela precisa pensar no todo, né? Quando eu delimito a minha mente para pensar só em HC, eu perco a oportunidade do meu cérebro desenvolver uma defesa técnica, né? Eu vou subestimar a minha inteligência. Então, eu não sou favorável ao subnicho. Especialista do especialista. Poxa, um médico, por exemplo, né? Outro dia eu fui marcar um ortopedista pra mim, e aí a moça disse, mas qual a especialidade? Ortopedista. Aí ela repetiu, não, mas qual a especialidade? Especialidade do ortopedista? Não, porque tem um ortopedista do joelho, da mão, do cotovelo. Poxa, gente, eu acho que é subestimar a inteligência humana, porque antigamente nós tínhamos advogados de família que ele trabalhava com várias áreas do direito. Eu até entendo quando a Kelly diz assim, eu acho que se ele for generalista, não é bom. Mas, peraí, a gente tem capacidade de desenvolver o nosso trabalho em várias áreas. Tipo, eu sou mãe, sou professora, sou esposa, sou palestrante, sou advogada, e eu não posso me limitar a ser só mãe. Então, quando você subnicha a advocacia, eu entendo que você está limitando muito o seu campo de atuação. E, sinceramente, para o interior, como é o nosso caso, doutora Kellis, a gente perde o quê? Oportunidade. Porque eu vou ter um cliente criminal só para HC, eu vou ter um cliente criminal só para a lei de drogas, aí quer dizer que aquele que sofreu ali uma tentativa de homicídio, ou aquele que matou alguém, eu não posso fazer um júri. Então, eu, Patrícia, não sou, né, apoiadora desse subnicho, porque eu acho, né, é a minha concepção, ele vai travar, né, o meu cérebro de pensar em outras coisas. Então, eu não me permito subnichar a minha advocacia. E é isso. Aí, doutora Kellis, falando um pouco mais da sua área de atuação, que é do direito médico, você acredita que é uma área promissora? Quero deixar você à vontade. O direito médico, para nós, eu digo Piauí, a gente ainda tem, né, poucas decisões, a gente ainda tem poucas áreas de atuação, porque o direito médico, a gente tem que pensar que ele acontece de dois formatos, né? O direito médico administrativo, que aqui eu estou falando de código de ética, que aqui eu estou falando de Conselho Federal de Medicina, e eu tenho o direito médico, que eu tenho o judicial, né? E aqui, quando eu falo direito médico, eu tenho que primeiro também dizer, eu quero trabalhar só com o direito administrativo, ou eu quero trabalhar no judicial, e ainda eu me posicionar, eu quero trabalhar defendendo médicos, ou eu quero defender pacientes, né? Então é uma área nova,
mas também que há uma ampliação, há espaços para a gente decidir em que área eu quero atuar. E lhe digo, quanto mais eu tenho a evolução, né, das tecnologias, né, mais casos de erro médico, por exemplo, eu tenho no mercado. Por quê? Porque outro dia até saiu um ranking aqui, né, dizendo pra gente quais eram as áreas do direito médico que mais sofria ações judiciais. E aí eu tenho, por exemplo, a geriatria, a obstetrícia, que seguia lá com o ranking, mas 2 outras áreas. Então, assim, a gente tem um espaço grande, mas a gente também tem a carência de informar. A gente tem muitos pacientes, por exemplo, que não sabem que o SUS tem responsabilidade, porque ele acha que o SUS é um órgão público. Se houver um erro médico, o SUS não pode ser responsabilizado. E sim, o SUS pode ser responsabilizado. Apesar de ser um serviço público, né, gratuito, mas o SUS, as empresas privadas, elas têm a mesma responsabilidade de causar o dano e ao mesmo tempo fazer a reparação. Levando mais a fundo a nossa conversa sobre o direito médico e direito da saúde, eu queria que você falasse um pouco sobre as ações contra planos de saúde, que é a nova tendência, por exemplo, negativo de tratamento para crianças autistas, a questão de negativa para a cirurgia bariátrica, porque diz que não tem carência. Quero que você fale mais sobre a questão ações contra os planos de saúde. Ações de plano de saúde, a gente tem, né? A gente tem o próprio Conselho Federal de Medicina, né, que tem um posicionamento de falar sobre os planos de saúde, e a gente tem, em contrapartida, a entender que dentro desse contexto há inúmeras, né, especificações. Então, para mim definir aqui, né, dentro dos planos de saúde, a gente tem sempre que levar em base o contrato, né, aquele bom e velho contrato que a gente tem que ver dentro das cláusulas, o que foi, dentro das coberturas, e sempre aquilo que o contrato não abranger, mas aquilo que está definido, né, do que é garantia de saúde, do que é direito, principalmente do consumidor, do paciente, ele deve ser levado em consideração. A gente observa bastante vários casos, né, de cobertura de plano de saúde que são todos judicializados. Então a gente percebe o quê? Assim, uma falha, especialmente nos contratos. Os contratos são feitos sempre levando em consideração ao lucro da empresa, nunca do paciente. É o velho famoso contrato de adesão, né? Então o modelo pronto que quer se aplicar. E aqui a gente precisa observar que é diferente eu estar tratando de um dano, um prejuízo de uma TV. Mas e outra coisa é eu estar falando de um prejuízo, de uma cobertura, de uma cirurgia, de um risco de vida de uma pessoa. Então, é isso que a gente tem que observar no contrato e também levar em consideração que há, sim, outras responsabilidades. Inclusive, legal. Só fazendo uma participação aqui, né? Com relação às próprias cirurgias reparadoras, né? Sim. Porque hoje nós temos aí vários advogados ensinando como é que o paciente faz para que ele tenha direito a uma cirurgia reparadora, e o plano de saúde, tanto quanto o SUS, né, ele tem essa obrigação de reparar. E quantas pessoas precisam de uma reparadora, né, e não tem a informação, não sabe que o plano de saúde é obrigado a cumprir, inclusive, né? As pessoas, né, só uma ressalva, as pessoas que elas têm, né, o próprio câncer, né, principalmente o de mama, ele tem direito da cirurgia, né, para retirada, mas ele também tem direito à cirurgia reparadora, e que muitas vezes ele sai de lá sem essa informação. Então ainda tem carência de informação nesse campo, que eu acredito que com o tempo, né, de divulgação, ele vai chegar a ser mais conhecido e as pessoas vão ficar mais conscientes do que ele é de direito. Muito interessante, a área do direito da saúde é um mundo. E também tem a questão dos medicamentos de alto custo, né, doutora? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa área de atuação. Vamos lá. A gente tem a medicação de alto custo, e dentro dessas ações de alto custo, a gente tem a própria medicação, né, que a gente vê com frequências, inclusive as pessoas se valem, né, das redes sociais para fazer vaquinhas, porque não tem condições financeiras, o SUS não abarca, mas a gente também tem
A própria questão dos medicamentos, né, que a gente pode dizer que os proibidos, né, que são a base de canabidiol, também é uma tendência. Também tem profissionais que trabalham só com essa área de cannabis, porque são remédios, né, proibidos pela lei, entre aspas, que o SUS não fornece, mas que junto ao judicial é possível que a gente consiga esses remédios, porque tem o dever legal do Estado, né, de garantir a saúde daquele paciente. Se o paciente não consegue comprar aquele remédio, o SUS ele é garantidor. Então ele tem a obrigação de fornecer o medicamento para aquele paciente. E levando um pouco agora para a área da doutora Patrícia, queria que você falasse sobre justamente a questão do uso da cannabis no direito criminal lá. Pronto. É um assunto sensível ainda, né? Porque apesar de hoje a informação ser maior e por trabalhar buscando junto ao judiciário, né, a autorização para o cultivo do canabidiol, a gente tem visto uma certa evolução, até por conta de um preconceito que existe enraizado ainda na sociedade, né? Parece que a maioria das pessoas que usam o óleo do canabidiol, né, para tratamento, tem vergonha de dizer, é escondido, porque parece que está praticando um crime, e na verdade não. Na verdade, o tratamento, né, ele é receitado por um médico. A gente tem todo um caminho, não é claro que como em todas as outras situações tem pessoas que querem se aproveitar disso, mas assim, o caminho para você conseguir um HC é um caminho muito difícil de ser percorrido, muito rígido longo. E também custa caro, né? Porque uma base pra gente, um HC, né? Pra gente impetrar, é uma faixa de 10 a 15 mil reais, a depender do profissional. Eu tô falando assim, dentro do que eu cobro, tá? E, fora isso, tem as consultas com os médicos que prescrevem o canabidiol, precisa ser feito um curso para que a pessoa consiga cultivar e consiga... Autorização da Anvisa. Precisa saber fazer o remédio, porque é um remédio, né? E precisa também ainda da autorização da Anvisa, então precisa de laudo químico, né, de especialistas para saber a quantidade, quanto precisa, quanto de plantação. E as pessoas acreditam que é fácil, acham que é um maconheiro. E só teve uma criança, né, que a gente acompanhou, que ela dava cerca de 11 convulsões por dia, né? E aí, depois que ela começou a usar o canabidiol, ela passou, mais de 6 meses sem dar uma convulsão. Então, o uso do canabidiol é uma realidade, e é uma realidade científica que trata e cura vários problemas de saúde, né? Em Teresina, nós já temos projetos avançados, inclusive de fornecimento por parte da prefeitura, né? Temos as associações que vendem esse óleo mais barato, só que não é uma coisa tão fácil e tão simples de se obter, né? Mas todas as pessoas que desejam fazer o cultivo, tendo ali essa base, né, conseguindo a consulta, conseguindo o receituário e conseguindo essas autorizações, o nosso judiciário piauiense, inclusive, né, ele é aí um dos percussores na autorização do cultivo do canabidiol. E o nosso tempo já está se esgotando, Que infelizmente, que pena. Que pena. E das considerações finais, a última pergunta. Quais os conselhos que vocês dão para os jovens advogados que estão acompanhando o nosso podcast sobre a questão da atuação jurídica? Como o jovem advogado tem que se portar para crescer nessa carreira? Bom, o primeiro conselho que eu dou é a qualificação profissional. Essa, sem dúvida, deve ser, né, o motivo maior. E aí, Gabriel, todas as vezes que um advogado ele sai ali do banco da faculdade, obviamente que ele sai o quê? Ele sai cru, né? Se ele não passou por uma bancada de estágio, ele sai zero conhecimento. Então, hoje, mais do que nunca, parceria. Procura um advogado que você tenha afinidade, que você confia no trabalho dele e proponha a ele uma parceria. Divida ali os seus honorários, porque você está dividindo honorários, mas você está adquirindo conhecimento. E a melhor forma de aprender, Gabriel, é praticando.
Não existe outra forma que não seja essa. Então, humildade, força, coragem e não se exime de procurar um colega, fazer uma parceria. Quantas vezes eu já fiz parceria com o Gabriel, né, Gabriel? Ele é do previdenciário, eu sou do criminal. E eu não gosto de estudar previdenciário, não, né? Eu gosto de estudar o criminal, é aquilo que me faz bem, é aquilo que eu gosto de aprender, mas você tem que fazer parceria com os colegas. Então, hoje, a nossa advocacia não é mais aquela advocacia que você trabalha só. E se você trabalha só, você fica sozinho no meio da estrada, literalmente. Você tem que trabalhar com parceiros. Por isso que eu digo, né, sempre, escolhe ali as suas parcerias, se oferece, leva e aprende junto, né? E aí, com certeza, você trilhará um caminho de sucesso. Doutora Kellis. Já finalizando, inicialmente já agradecer o convite por estar aqui participando. Espero que esteja contribuindo com a Jovem Advocacia, com quem nos assiste, a PAC, a doutora Patrícia, o doutor Gabriel, que também fazemos parcerias. E para finalizar, eu diria que como na vida, né, a nossa profissão, que é um prolongamento da nossa própria vida, eu acho que o primeiro ponto do Jovem Advocacia é a postura ética. Você tem que ter uma postura ética, é a sua postura, é a sua imagem que você quer vender. Quando você sai da faculdade, o que você vai vender é o seu serviço, mas você vai vender a sua imagem, é a sua marca, a sua imagem. Então, você tem que ter uma postura ética. E aí, com aquela postura ética, você vai conseguir, né? Os primeiros anos realmente são bem difíceis, mas se você tem uma postura, uma imagem que lhe dá confiança, credibilidade, você já tem caminho andado. Você tem postura ética, você tem conhecimento e o restante, gente, é força de trabalho, é querer fazer, é acreditar em você, eu vou tentar aqui. Não, você não vai tentar, você vai fazer dar certo, que foi isso que eu coloquei na minha cabeça quando eu comecei. Você está advogando? Sim, é isso aqui tem que dar certo. Então você tem que apostar, você tem que investir. E assim, a sua imagem, a sua divulgação, o seu marketing, mais do que postar nas redes sociais, é válido, sim, os meninos discutiram bastante, mas a gente também tem que ter a conexão com as pessoas. E o seu melhor marketing, a sua melhor divulgação é você saber lidar com as pessoas, né? Antes de qualquer bom profissional, você também tem que ser uma boa pessoa. É isso que vai ficar. Nada vale vários cursos de formação se o recurso mais caro que a gente tem é o humano. Se você não investir no humano, nada do que você utilizar será útil. Estamos encaminhando para nosso final, né? Gostaria de agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite, nosso podcast, no qual eu tive a honra, né, de ser seu aluno, e também a doutora Kelly participou da minha banca de TCC. É com muita alegria que eu entrevisto as duas aqui. E vocês não se esqueçam de seguir nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência.